amigos! Estamos de volta. Vamos estudar agora a classificação doutrinária dos tributos. É aquela classificação que a doutrina dá a um tributo. Se a hipótese de incidência é vinculada ou não a uma atividade estatal prestada ao contribuinte, se o destino da arrecadação do tributo está vinculado a uma finalidade específica, ou mesmo se o tributo é fiscal ou extrafiscal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, com relação à hipótese de incidência, temos o seguinte: os tributos podem ser vinculados ou não vinculados. Vamos falar primeiramente dos tributos vinculados. Os tributos vinculados têm como característica básica a prestação de uma atividade estatal relativa ao contribuinte. E o que é isso aí? Significa que os tributos só podem ser cobrados se houver uma atuação estatal, se houver um fato do Estado. Então, esses tributos são também denominados retributivos. Eles retribuem a atividade estatal, ok? Além disso, também a doutrina denomina de tributos contraprestacionais. Deve haver uma contraprestação estatal para ensejar a cobrança do tributo. Outro conceito aqui, são tributos sinalagmáticos. Ok? E também podemos dizer que são tributos referíveis. Aqui toma relevância o conceito de referibilidade. O que é referibilidade? É nada mais, nada menos do que a prestação da atividade estatal específica referível ao contribuinte. Ok? Como exemplo aí de tributo vinculado, o que temos aí? Nós já estudamos. São as taxas. Como exemplo, nós temos as taxas e as contribuições de melhoria. Ok? Tá. Em relação aos tributos não vinculados, o outro grande grupo aqui da classificação quanto à hipótese de incidência são os tributos não vinculados. Vamos ver, então, um pouco das características dos tributos não vinculados. Vamos lá. Tributos não vinculados são aqueles, ao contrário do que vimos acima, são tributos que não exigem a prestação de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. São tributos contributivos. Vamos colocar aqui, são tributos contributivos. Ou seja, o contribuinte deve contribuir ao Estado independentemente de ter sido prestada uma atividade estatal a ele. Correto? Tributos contributivos nada mais são do que tributos não contraprestacionais. São tributos não contraprestacionais. E o exemplo de tributos não vinculados, quais seriam? Por excelência, os impostos são tributos não vinculados. Você se lembra lá do que diz no artigo 16 do Código Tributário Nacional? Imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Bom, vamos acrescentar aqui também um conceito doutrinário que diz respeito às contribuições para a Seguridade Social.
as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Esse conceito foi estabelecido pelo professor Leandro Paulsen e diz o seguinte, que as contribuições para a Seguridade Social, como elas são financiadas por toda a sociedade, elas são, ou melhor, elas gozam de referibilidade ampla ou global. Como elas são financiadas por toda a sociedade, elas gozam aqui dessa característica aqui, referibilidade ampla ou global. Tá certo, pessoal? Acabamos de falar, então, da classificação doutrinária dos tributos quanto à hipótese de incidência. O tributo pode ser vinculado ou o tributo pode ser não vinculado. Quando o tributo é vinculado, significa que ele está vinculado à prestação de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por outro lado, quando o tributo não é vinculado, não exige para a cobrança do tributo que haja uma contraprestação do Estado, uma prestação de uma atividade estatal relativa ao contribuinte, ok? Vamos ver aqui agora, então, em relação ao destino da arrecadação, se os tributos possuem arrecadação vinculada ou arrecadação não vinculada. Não podemos confundir destino da arrecadação, se o tributo tem arrecadação vinculada ou não tem, com a hipótese de incidência, se o tributo é vinculado ou não vinculado. Tá certo? Então, quando uma questão de prova falar tributo é vinculado, ele não está mencionando a arrecadação, está falando do fato gerador, da hipótese de incidência, se ela é vinculada ou não a uma atividade estatal. Então, o que vamos tratar agora, fique bem claro, diz respeito à destinação, ao destino da arrecadação do tributo. Vamos ver, então. Quanto ao destino da arrecadação, nós temos, então, tributos de arrecadação vinculada e tributos de arrecadação não vinculada, tá? Vamos começar aqui com os tributos de arrecadação vinculada. Arrecadação vinculada. Tributos de arrecadação vinculada. O que são esses tributos aí, pessoal? Vamos entender aqui. Como foi dito, é bem lógico, tributos de arrecadação vinculada são aqueles em que os recursos arrecadados estão destinados a uma finalidade específica, estão destinados a um fim específico. Então, o que significa isso aí? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos aqui, ó, vamos pôr o seguinte. Recursos destinados a finalidade específica. Qual que seria o exemplo desses tributos de arrecadação vinculada? Bom, a CID de combustíveis, a contribuição de intervenção no domínio econômico relativa à importação e comercialização de combustíveis. A CID de combustíveis, como já foi dito, ela tem inclusive a vinculação prevista na própria Constituição Federal. É um caso especial aí, tá? Além da CID de combustíveis, nós temos também os empréstimos compulsórios. Temos também os empréstimos compulsórios, em que os recursos arrecadados com a cobrança desse tributo estão vinculados a uma finalidade específica, ok? Com relação aos tributos de arrecadação não vinculada, vamos ver aqui o que diz a doutrina sobre isso. Tributo de arrecadação
não vinculada, temos o seguinte: ao contrário do que foi visto nos tributos de arrecadação vinculada, os recursos aqui da arrecadação dos tributos não são destinados a uma finalidade específica. Então, os recursos não são destinados à finalidade específica. Ok? Os tributos não são destinados a uma finalidade específica. Como exemplo de tributos de arrecadação não vinculada, podemos citar aqui os impostos. Os impostos são tributos de arrecadação não vinculada. Essa é a regra. É a regra porque existem algumas exceções, que são elas: a destinação de recursos para a saúde, para o ensino, recursos para a saúde, para o desenvolvimento do ensino e também para a atividade de administração tributária. É claro que existem outras exceções, mas essas aqui são as mais importantes. Foi dito também que os impostos, existem algumas repartições constitucionais em que a Constituição definiu uma repartição específica. Alguns impostos têm destinação, instituídos pela União, são destinados partes para os estados ou mesmo para os municípios. Ok? Outra questão que eu gostaria de levantar aqui diz respeito às taxas. Sabemos que as taxas são tributos vinculados. Mas e quanto ao destino da arrecadação? Seriam tributos de arrecadação vinculada ou de arrecadação não vinculada? Bom, pessoal, de um modo geral, a Constituição não vincula nem proíbe qualquer vinculação das taxas. Ou seja, de um modo geral, não há vinculação do destino da arrecadação das taxas. Mas não há regra também que proíba essa vinculação, correto? Do destino da arrecadação. Contudo, há uma exceção. No artigo 98, parágrafo 2º da Constituição, aqui, artigo 98, parágrafo 2º da nossa Constituição, é dito que as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. O que seriam essas custas e emolumentos? Seriam as taxas judiciárias, consideradas taxas pelo próprio STF. Taxas judiciárias. Bom, em relação às taxas judiciárias, há vinculação do destino da arrecadação. Um pouquinho, ó. Há vinculação. Salvo essa hipótese específica, não há qualquer regra vinculando ou proibindo que haja qualquer vinculação do destino da arrecadação das taxas, ok? Então, com relação a essa questão, essa classificação doutrinária do destino da arrecadação dos tributos, era basicamente isso aí que a gente tinha para falar para vocês, ok? Já falamos, então, quanto à destinação dos recursos dos tributos, ok? Isso aí tem que ficar bem claro, a diferença entre a vinculação da hipótese de incidência e a vinculação dos recursos. O aluno tem que conseguir separar isso bem tranquilo aí para fazer uma questão com tranquilidade, ok? E com relação à finalidade do tributo, o tributo pode ter finalidade fiscal, tão somente arrecadatória, finalidade extrafiscal e finalidade parafiscal. Nós vamos comentar um pouco sobre essas três finalidades que os tributos podem ter. Vamos ver aqui no quadro. Bom, quanto à finalidade, vamos colocar aqui, ó, quanto à finalidade,
ou seja, quanto ao objetivo. É o objetivo da instituição do tributo, ok? O tributo pode ser instituído com a finalidade fiscal, pode ser instituído com a finalidade extrafiscal e também pode ser instituído com a finalidade parafiscal. Qual que são as diferenças entre essas finalidades aí? Vamos ver a partir de agora, ok? Tributo com finalidade fiscal. Qual que é a ideia aqui? A ideia é instituir tributo com o principal objetivo de arrecadação. Tributo com finalidade fiscal é tributo instituído com a finalidade de arrecadação, ok? Como exemplo aqui nós temos o imposto de renda. O imposto de renda é um tributo com finalidade arrecadatória, ok? Em relação aos tributos com finalidade extrafiscal, o objetivo principal aqui não é a arrecadação. Aliás, a arrecadação fica em segundo plano. O que interessa aqui, na verdade, é a intervenção. Intervenção na economia, intervenção no comportamento das pessoas. Como exemplo de tributo com finalidade extrafiscal, nós temos as CID. Como o próprio nome diz, são contribuições de intervenção no domínio econômico. Também podemos citar aqui o imposto de importação, o imposto de exportação. A exemplo aqui, quando o Estado, quando a União deseja estimular a exportação de determinado produto, ela pode simplesmente reduzir as alíquotas. Por outro lado, se ela não quiser que haja exportação daquele determinado produto, ela pode majorar as alíquotas do imposto de exportação. Por fim, em relação aqui aos tributos com finalidade parafiscal, a ideia aqui é que outra pessoa que não seja o ente que instituiu o tributo, no caso de tributos federais, não seria a União, outra pessoa cobra o tributo e permanece e fica com a disponibilidade desses recursos arrecadados. Então, vamos colocar aqui assim, ó, que são arrecadados, cobrados, ou seja, cobrados por terceira pessoa, que não o próprio ente que instituiu. São arrecadados por terceira pessoa. Ok? Vamos só lembrar aqui que as contribuições especiais também são denominadas pela doutrina de contribuições parafiscais, tá? Vamos dar alguns exemplos aqui para ficar bem claro esse assunto. Como exemplo de tributo parafiscal, nós temos aquelas contribuições corporativas, a exemplo da contribuição ao Conselho Regional de Administração, contribuição ao Conselho Regional de Contabilidade, ok? Vale só lembrar aqui que a contribuição, aliás, a anuidade paga ao OAB não tem sido considerada tributo pelo STF, ok? Então, à exceção da OAB, as contribuições aos conselhos profissionais é tida como contribuição parafiscal. Esses entes aqui, a autarquia, são autarquias, eles cobram o tributo e permanecem com os recursos que foram arrecadados, ok? Vamos acrescentar aqui, na verdade, que esse caso aqui está relacionado com a delegação da capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa. Pessoal, tem que ficar claro a diferença de capacidade tributária ativa e competência tributária. A União, por exemplo, institui o tributo. Ela possui a competência tributária para instituir o tributo por meio de lei,
certo? Mas a capacidade tributária ativa se refere à cobrança, à fiscalização daquele tributo. E essa capacidade tributária ativa, ela pode ser delegada a terceiros. E é isso que ocorre quando há tributo para fiscal. Ocorre a delegação da capacidade tributária ativa a terceiros. São terceiras pessoas que não aquele ente que instituiu o tributo, que ficam com a incumbência de arrecadar e fiscalizar. E também permanecer com os recursos que foram arrecadados, ok? Então, essa é a diferença, competência tributária e capacidade tributária ativa, ok? Bom, há mais uma característica aqui, mais uma classificação doutrinária dos tributos que diz respeito ao seguinte, a transferência do encargo tributário. Transferência do encargo tributário. Pessoal, há tributos que permitem que o contribuinte, aquela pessoa que foi eleita para pagar o tributo, que ela transfira o encargo daquela exação a terceira pessoa. É o caso dos tributos diretos. Tributos diretos. Os tributos diretos, quem paga é quem efetivamente sofre o ônus econômico do tributo. Tributo direto. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro aqui. Tributo direto, como exemplo, nós temos o imposto de renda. O contribuinte que paga o imposto de renda é quem vai sofrer o encargo daquele tributo. É quem vai efetivamente sofrer o ônus desse tributo, dessa cobrança, ok? No que se refere aos tributos indiretos, a situação se inverte. Nos tributos indiretos, quem recolhe o tributo ao fisco não é quem está sofrendo o ônus daquele tributo. Quem recolhe o tributo ao fisco não é quem sofre o ônus. Vamos dar um exemplo bem claro aqui, o ICMS. O comerciante, quando paga ICMS, na verdade ele está apenas recolhendo ao fisco o ICMS. Quem sofre o ônus disso aqui, do ICMS, é o consumidor final. Ele repassa esse imposto embutido no preço do produto. Consumidor final é quem sofre o ônus desse tributo. Então, no tributo indireto, o contribuinte recolhe. O contribuinte recolhe, mas quem sofre é o consumidor final. Então, há dois conceitos importantes aqui que nós temos que estabelecer aqui. Contribuinte, que é a diferença entre contribuinte de direito e contribuinte de fato. Contribuinte de direito, vamos ver aqui. Contribuinte de direito, como o próprio nome diz, é quem foi eleito pela lei para recolher o tributo. Quem recolheu o tributo, no caso, foi o contribuinte de direito. É o comerciante, no nosso caso do ICMS aqui, é o comerciante. Ele é eleito pela lei para recolher. Mas, pela natureza do tributo, esse tributo está embutido no preço dos produtos que aquele comerciante vende. Então, quem, na verdade, é o contribuinte de fato, quem finalmente, então, sofreu o encargo desse tributo, não foi o comerciante, foi o consumidor final. Então, o consumidor final, ele não teve relação nenhuma jurídica com o fisco, mas foi ele que suportou o encargo. Então, nós dissemos que ele é o contribuinte de fato e o comerciante, o contribuinte de direito. Ok? Pessoal, então vamos finalizar aqui. Vamos ver se ficou bem claro. Quanto ao fato, quanto à hipótese de incidência, o tributo pode ser vinculado ou não vinculado à prestação de uma atividade estatal. Quanto ao destino da arrecadação, o tributo pode ter arrecadação vinculada ou não vinculada. Isso significa se o destino da arrecadação está vinculado a uma finalidade específica. Ok? Quanto à finalidade do tributo, o tributo pode ser fiscal, finalidade arrecadatória, extrafiscal, finalidade interventiva e parafiscal, ser arrecadado por terceiro, que não aquele ente que instituiu o tributo. Por fim, nós temos também a característica de transferência do encargo tributário.
se a pessoa que está recolhendo o tributo ao Estado ser efetivamente quem está sofrendo o ônus, tá? Isso aí tem que ficar bem claro, essa divisão aí, para acertar questões de prova sobre o assunto, ok? Um abraço, então, e até breve.